Um sapato que custa 65.000, um preço exorbitante, caríssimo. Um sapato que tem mais ou menos 250 anos. Imagina uma luxúria dessa. Eu nunca tive o interesse de algo tão caro, tão luxuoso. Eu nunca amei a luxúria. Mas há vestidos, roupas que têm preços exorbitantes, que são caríssimos. Já aconteceu, apesar de eu não amar luxúria, o Senhor me mostrar por diversas vezes um vestido caríssimo, um vestido que, segundo a revelação que Deus me deu, ele tinha 500 anos e esse vestido me pertencia. Ele foi guardado durante muitos e muitos anos para ser entregue para mim. Esse vestido deveria ser lavado em 3 dias. Que um vestido que chegasse a uma idade dessa, se é que existe uma composição química que pudesse manter um vestido com uma idade dessa, um tecido, ele deveria ser lavado 3 dias, até porque ele já não estaria mais branco, ele já estaria amarelado. Isso se existisse. Há relatos que guardam o manto de Cristo, tudo bem. A ciência também é um dom de Deus. E esse vestido, segundo a revelação que Deus havia me dado, ele deveria ser dividido em 5 partes. Isto era a revelação que Deus me mostrava. Por que a revelação? Porque eu tive isto várias vezes, esta revelação, e muitas vezes eu até nem gostava de ver algo nesse sentido, porque não há esses pensamentos em minha mente. Era como se fosse até algo que estivesse me perseguindo, como se a luxúria estivesse me perseguindo. Mas nós temos aí, falando em vestidos, em roupas, nós temos aí exemplos de que um profeta, ele rasgou uma túnica em 12 partes, que representava as 12 tribos, e 10 partes, que seriam 10 tribos, ele deu na mão de um servo, profetizando. E outras 2 partes ele reservou para, seria por amor a Davi. Nós temos também o exemplo de José do Egito, que ele tinha os seus sonhos, ele contava para os irmãos dele, para os pais deles, e os próprios pais dele não podiam acreditar no que ele estava falando. Os irmãos dele chegou a perseguir, destruir ele, mas não conseguiu, porque era propósito de Deus. Os sonhos de José eram sonhos que Deus estava mandando para ele como uma revelação do que haveria de ser. E foi feita uma túnica para o José, e mais à frente houve o cumprimento. Também outros que tiveram túnicas, Elias, Samuel, Eli. Então nós não podemos olhar, quando Deus está mandando a revelação, nós olharmos para um tecido, ter a mente voltada para a luxúria, para a riqueza. Nós temos que olhar com humildade, não o vestido em si.
Não seria aquela túnica, mas ao exemplo, aquilo que Deus estava querendo revelar, aquilo que Deus estava querendo falar, qual era a transmissão da mensagem que Deus estava dando, o mistério de Deus, porque Deus tem formas de falar conosco através de mistérios, e nós temos que ser humildes para receber e não pensar com grandezas, mas a humildade, porque diante de Deus nós temos que nos reverenciar com humildade. Então, tudo que Deus tinha para fazer na vida dessas pessoas que acreditaram nele com humildade, eles conseguiram e venceram. Então, um sapato com uma luxúria desta é um preço exorbitante. Nós não devemos colocar o coração desta maneira, mas um coração humilde, e é assim que Deus abençoa os seus. Um sapato que custa 65.000, um preço exorbitante, caríssimo. Um sapato que tem mais ou menos 250 anos. Imagina uma luxúria dessa. Eu nunca tive o interesse de algo tão caro, tão luxuoso. Eu nunca amei a luxúria. Mas há vestidos, roupas que têm preços exorbitantes, que são caríssimos. Já aconteceu, apesar de eu não amar luxúria, o Senhor me mostrar por diversas vezes um vestido caríssimo, um vestido que, segundo a revelação que Deus me deu, ele tinha 500 anos, e esse vestido me pertencia. Ele foi guardado durante muitos e muitos anos para ser entregue para mim. Esse vestido deveria ser lavado